Bom, voltamos agora com o terceiro e último bloco de perguntas com o Samuel, né, que está sendo um bate-papo muito enriquecedor para nós aqui. Tenho certeza que você está gostando bastante das respostas que nós estamos tendo sobre a reforma trabalhista. Vamos lá. Dando sequência aqui, Samuel, a outra pergunta diz que a pergunta é: não mais existirá obrigatoriedade da homologação da rescisão de contrato de trabalho? Que empregado com mais de um ano, ou a rescisão vai ter que ser homologada. A proposta revoga esse artigo, ou seja, a homologação deixa de ser obrigatória. E olha, sejamos francos, essa alteração decorre inclusive às vezes de falha do sindicato. Ou seja, eu vou fazer a rescisão do contrato de trabalho e o sindicato não quer me agendar no prazo dos 10 dias. Aí o empregador fica naquela situação: eu quero pagar, eu quero rescindir, e o sindicato fala que eu só tenho vaga para o mês que vem. Como é que fica? É um problema do dia a dia. E a lei muda nesse ponto. Agora, tem um lado bom para o empregador, mas tem um lado ruim. Porque eu tenho muitos processos que o empregado fala o seguinte: olha, foi feita toda a encenação, eu recebi, mas devolvi o cheque. Quando tem a homologação, o juiz presume: olha, se foi no sindicato, se foi homologado no sindicato, eu presumo que está tudo correto. Então, essa presunção, na minha opinião, é favorável ao empregador. Agora, a hora que eu tiro a homologação, eu entendo que, vejam, eu estou agora fazendo exercício de futurologia, mas vai abrir brecha para alguns empregados. Vejam, no dia a dia eu encontro empregados bons e empregados que a gente chama o tranqueira. Nós temos bons empresários e um mau empresário. O meu receio é que com essa retirada da homologação, o chamado tranqueira, ele vai falar: não recebi. E aí o empregador fica com o recibo, né? Então, alguns cuidados são importantes. Então, de repente, vou fazer a rescisão, deposito na conta corrente. Eu estou ressalvando, estou resguardando. Então, nessa fase de transição, o pessoal de RH vai ter que ter essa criatividade. Daí a importância dessa nossa conversa aqui. Ou seja, não é porque a lei falou que não precisa mais homologar que os meus problemas se acabaram. Não. Eu também tenho que prever que, olha, aquela homologação era uma garantia que eu tinha. E eu não tenho mais. Eu acho que esse ponto... Aí eu vou falar como cidadão brasileiro, querendo ver o Brasil ser competitivo, ser empreendedor. Eu vejo hoje assim, a gente muito olha pela lei, olha tudo mais, pressupondo que tem o errado, né? Eu digo assim, a gente sempre está olhando assim, sim, existem indivíduos que não seguem regras ou que com ética ou não. Eu acho que assim, se é mal ou ruim, depende do ponto de vista, né? Depende de você ter uma coisa que não tem nada regulado, que para ele está certo o jeito que ele faz e para outro não está. Na sociedade a gente tem momentos que a gente acha que aqui a gente está seguindo toda essa regra, mas tem uma outra que sai numa periferia na volta que não tem regra nenhuma dessa que nós estamos falando. Mas eu acho que a gente tem que ter uma motivação ou discutir e falar mesmo, conversar com as pessoas, que a gente tem que partir do pressuposto que as pessoas são do bem. E que a gente quer fazer a homologação correta, que a gente acha que tem que ter um equilíbrio, que a gente tem que ter um esforço, mas tem que estar equilibrado. Muitas vezes quando você vai fazer uma rescisão, pode ser uma rescisão porque não deu certo, pode ser uma rescisão porque você está sem condição de pagar as pessoas. A gente passou um momento de redução de aumento de desemprego. Se você falar no número de desempregados, você imagina que todo mundo teve que passar num processo de rescisão do registro aí de 14 milhões de empregados, que sejam aí nessa ordem de grandeza, que alguém chegou lá e teve que ir e homologar ou perder o trabalho dele. Muitos desses, talvez, foram motivados por uma questão de, olha, tem que fazer porque eu não consigo mais te pagar. Ou outros é porque você não estava com desempenho adequado. Mas
essa flexibilidade, se a gente começar a ser mais transparente e buscar ser do bem e prevalecer isso, a mudança trabalhista leva para isso. E tentar punir os que não são, aqueles que não estão fazendo isso, né? O que acontece muitas vezes hoje é que a gente é punido por fazer o correto, né? Eu falo para você, quando você vai fazer uma homologação, você tem que tirar alguém do seu RH, ele vai perder o dia inteiro de trabalho que você vai pagar para a pessoa para ela ir até o sindicato e para fazer a homologação. É um dia de trabalho de uma pessoa. Maltratado lá. E ser lá maltratado e não resolver a situação. Aquele dinheiro que saiu do bolso do empregador. Agora, imagine se ele tiver que fazer isso. Eu vou pegar uma empresa de grande mão de obra, num call center que tem 7 mil, um exemplo de uma empresa que tem 7 mil contratações por mês. Você fala assim, pô, eu tenho que montar uma indústria para ficar indo lá e montar um fluxo, e aquilo custa. O Brasil deixa de ser competitivo. Países mais modernos, você faz uma relação de trabalho, eu combino com você, olha, cara, se eu vou fazer isso eu com você, assim, tem aquela proteção, quer, né? Mas ela é franca e transparente. Queria aproveitar um gancho do que você está falando, Dória, ligado, já que você está falando a questão de custos, como é que fica hoje a questão dos custos ligado aos processos trabalhistas? Tem alguma mudança nessa? A nova lei, a proposta de lei, ela, de certa forma, ela visa evitar o reclamante que litiga de má fé. Ou seja, que ele pede o que não tem direito, ele sabe que não tem direito, ou então ele pede insalubridade, mas ele sabe que não tem direito, mas, né? A legislação tenta resolver esse problema sério, né? Tenta resolver também o problema da gratuidade judiciária, né? Chamada justiça gratuita, como diz a proposta. Ele tem pontos muito interessantes. Por exemplo, um problema que eu tenho encontrado no meu dia a dia é o número de ações postulando insalubridade e periculosidade aumentou demasiadamente. E isso tem impactado, inclusive, nosso prazo médio, né? Até o corregedor tem meta a cumprir, né? E eu tenho que tentar reduzir o prazo médio do processo. E às vezes você encontra pedidos que são formulados, às vezes o empregado sabe que não tem direito. Ele pede contando com uma revelia, né? Ou então ele faz uma proposta lá em cima para na hora da negociação ele poder negociar. A proposta tenta tratar desse ponto, né? Em alguns tópicos eu acho que ela faz bem e em outras ela nem tanto. Mas o objetivo é esse. Então, por exemplo, eu sempre julguei o seguinte, justiça gratuita. Quando ele propôs a ação, ele estava impossibilitado de pagar as despesas. Ok. Mas ele recebeu no processo horas extras, adicional noturno, equiparação salarial e perdeu na insalubridade. Na minha opinião, o fato dele ter justiça gratuita, mas com esse dinheiro ele pode pagar o perito que ele perdeu, né? Mas essa decisão às vezes não passava em Brasília. Ou então, a justiça gratuita, o empregado litiga de má fé. Litiga de má fé. O que eu sempre decidi, olha, a justiça gratuita não é salvo-conduto para litigar de má fé. Mas essa posição não estava passando no TST, né? Então, isso muda, né? Eu acho que o objetivo do legislador, e aqui eu repito, eu acho que ele acertou em alguns pontos, errou outros, mas talvez acertou mais do que errou, é que a maior transparência no processo de trabalho. Transparência, seriedade na propositura. Ou seja, eu fiz uma proposta, eu pedi o que eu sabia que não tinha direito, eu sabia que eu não tinha salubridade, eu sabia que não tinha tal direito, mas eu perdi esses tópicos, vou pagar no horário da parte contrária. Então, nesse ponto, eu acho que o processo de trabalho dá uma evoluída. Agora, o grande problema é como é que eu vou equalizar isso para que esses objetivos, como bem disse Dória, que eu tenho que ver o todo, não pensando em função daquele que litiga de má fé. De repente, essas salvaguardas para tentar evitar a litigância de má fé,
eu acabo fazendo com que o empregado fique impossibilitado com medo de propor ação. E é um direito fundamental. Então, é esse equilíbrio que eu tenho que tentar montar, né? Repito, não sou daqueles que acham que o empregado sempre tem razão, que o empregador sempre tem razão. Não, no dia a dia eu vou encontrar empregados com razão, sem razão, empregadores com razão, sem razão. Que litigam com boa fé, que litigam com boa fé. Eu tenho que examinar caso a caso e tentar fazer esse equilíbrio. Então, nesse ponto de fato, a legislação muda e dá mais responsabilidade para o autor na propositura da ação. Ele não pode fazer aquele pedir o céu para ver se ele fica com... Agora, uma coisa é, eu entendo sim, eu tenho sérios motivos para entender que eu tenho direito a tais verbas. De repente eu perco no processo. Aí que vem a discussão dos honorários, que aí a gente vai brigar bastante. Não é o nosso, eu vou falar assim, não é o nosso caso aqui da empresa, que nós somos uma empresa aí completando 22 anos e ainda bem, eu tenho uma satisfação muito grande de estar à frente do grupo, que tantos profissionais estão há muito tempo com a gente, mas a gente participa com um diálogo com os outros empresários, aí pensando aí como cidadão e vendo outros empresários, a gente notava muito assim, é comum a gente estar nas rodas de conversa discutindo o que cada um enfrenta disso, né? Troca suas dores. Mas era comum você chegar e ter uma ação dessa, pensando numa má-fé, que a empresa vai lá, ela leva as suas testemunhas, ela leva o advogado, ela se mobiliza toda para tentar atender um processo desse. Aí chega lá na hora, a reclamante chega lá e simplesmente não vai. Deixa de comparecer porque de repente entrou com toda aquela ação das mobilizações e não foi. Tem a justiça gratuita e tudo mais e aquele caso passa. No dia seguinte ela vai lá e entra com uma nova ação. Também tem justiça gratuita. Então o ônus para o empregador de levar, tirar, porque você vai juntar as testemunhas, você tem que tirar ela um dia do trabalho, ir lá, se submeter a uma pressão, a uma situação para gerar uma prova no local. Então, esse processo, de uma maneira toda, é muito doloroso para o lado do empregador. E aí, esses casos que eu acho que talvez não sejam a maioria, mas são aqueles que provocam a gente a repensar com a reforma trabalhista, eu acho que isso vai dar um melhor equilíbrio. Eu acho que o empregado que realmente for se sentir que está prejudicado ou alguma coisa, ele vai ter também o seu espaço da gratuidade, ele vai ter também o seu apoio da sociedade. Mas ele tem que estar mais consciente do que ele está fazendo, ter a sua direitos e deveres mais claros. E hoje vocês têm, todo mundo tem acesso a essa informação. E acho que o papel desse é também da empresa ajudar a desenvolver esses colaboradores e saber que eles têm esses direitos. Entendeu? Então nós fazemos parte do processo, não nós lá e eles aqui. Entendeu? Perfeito. Samuel, essa reforma, ela cria alguma outra forma, por exemplo, de rescisão, né? Além do que a gente tem hoje, como justa causa, sem justa causa, pedido de demissão? Nós temos essas modalidades de rescisão e a lei cria uma outra hipótese, que é a rescisão por acordo. E aí, sempre pensando numa relação de boa-fé, às vezes você encontra situações na qual o empregado não está satisfeito, ele quer sair, mas ele quer o seguro-desemprego e o mútuo 40%. Então, essa modalidade prevê a rescisão por comum acordo, o aviso prévio, salvo engano, é pela metade, a indenização do fundo de garantia, em vez de 40%, é 20% pela metade. Será um avanço se for bem utilizado. Agora, será um grande retrocesso se, de repente, a empresa utilizar essa modalidade para transformar em tudo rescisão por comum acordo. Então, de novo, é o problema do dia a dia. É o problema da boa-fé e de má-fé. O judiciário vai ter que ter o bom senso, examinar caso a caso, para ver se foi um comum acordo forçado ou se foi um comum acordo mesmo, né? Então, repito,
Você deve ter percebido que eu não sou aquele crítico mordaz, nem sou o defensor intransigente. Eu digo, será uma boa modalidade se for bem empregado. Mas o judiciário vai estar atento para verificar se não é uma tentativa de eu só reduzir custo, etc. e tal, e utilizar como fraude. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, Samuel, que diz assim: o empregado poderá dar quitação anual do contrato de trabalho? Essa é uma questão bem controvertida da proposta da reforma. Primeira coisa, vamos partir da Constituição Federal. A Constituição Federal prevê que o empregado tem 2 anos após a rescisão para propor a reclamação trabalhista, ok? Mas ele vai postular os últimos 5 anos. E aqui é importante, os últimos 5 anos não são contados da rescisão, são contados de quando eu propus a ação. Ou seja, eu demorei 1 ano para propor a ação, eu vou postular os últimos 4 anos. Pois bem, aqui prevê a figura da quitação. Ou seja, eu posso, ano após ano, ir ao sindicato e quitar o meu período. Eu tenho sérias reservas. Primeiro, essa quitação parcial nada mais é do que eu mudar meu prazo prescricional, que é uma garantia da Constituição Federal. Será no sindicato? Ok, já é algo melhor. Mas, de novo, eu estou permitindo que essa quitação seja num sindicato, que a reforma resolveu enfraquecer o sindicato. Aí eu tenho o direito de ficar desconfiado das intenções, né? Então, essa quitação vai ser uma fonte de muitas discussões. Se essa quitação, vejam, de certa forma, essa quitação está me tirando o direito de ir ao judiciário para discutir aquela questão. E eu tenho a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Então, essa vai ser uma questão muito grande a ser discutida, né? Eu vejo com muitas reservas essa quitação anual. E quitação, o grande problema é o seguinte: eu só posso falar em quitação se houver igualdade e liberdade. Sem igualdade e sem liberdade, eu não tenho uma quitação sincera. Então, no curso do contrato de trabalho, no qual o empregado, quer queira, quer não, o Dória já coçou a cabeça, eu já percebi aqui, eu tenho né? Veja, eu estou no curso do contrato de trabalho, quer queira, quer não, eu tenho um empregado subordinado que tem interesse em manter o contrato de trabalho. Nesse ambiente onde não há liberdade e a desigualdade é muito questionável, a igualdade é muito questionável, como é que eu vou aceitar aquela quitação? Olha, tudo bem, esse ano está resolvido, vamos para frente. Então, essa é uma questão que o judiciário com certeza vai encarar com muitas reservas. Muito bem. Aí tem alguns temas que mandaram para a gente aqui, por exemplo, sobre descanso, né, falando sobre a questão de regime de hora de trabalho, de 8 horas. O descanso tem uma alteração interessante, o intervalo. A legislação prevê que o intervalo é de 1 hora, né, e tem uma redução se houver participação do Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho acaba não participando porque não tem fiscais. Infelizmente, essa foi um grande problema. Ou seja, acabou a fiscalização. Hoje em dia eu tenho poucos fiscais, né, e com isso eu tenho um aumento da reclamação trabalhista. Pois bem, esse intervalo, a legislação prevê o seguinte: olha, por acordo individual ou coletivo, eu posso reduzir o intervalo. E o mínimo 30 minutos. Eu não vejo com grandes problemas, né? Porque às vezes o empregado prefere um intervalo menor para ter mais tempo para ficar em casa. Agora, tem que tomar cuidado, porque algumas atividades dependem do empregado estar alerta, para ver até que ponto essa redução do intervalo também não acaba, talvez, não estou sendo neurótico, talvez aumentando o número de acidentes de trabalho. Mas é possível essa... outra questão, o banco de horas. O banco de horas, a legislação atual, exige
que seja por intermédio de acordo coletivo ou convenção coletiva. Só para a gente lembrar, acordo coletivo é com uma empresa, convenção coletiva é com aquela categoria, né? O conteúdo é exatamente o mesmo, só que mudam os personagens. Atualmente, banco de horas, convenção coletiva ou acordo coletivo. A proposta agora permite, além dessas modalidades, por individual. Aliás, tem uma previsão até tacitamente. O que é tacitamente? Nós não combinamos nada, nós não falamos nada, mas estamos agindo mais ou menos assim. Eu brinco mais ou menos como maridão, né? Maridão nunca quer dizer nada, mas se eu estou fazendo assim, está subentendido que isso é o tácito. São alterações que nós vamos ter que discutir se é uma melhora ou não é uma melhora. Eu tenho muito receio dessa alteração tácita. Eu ainda prefiro o que é combinado, né? E eu também não vejo exigência tanto da participação do Ministério do Trabalho, porque às vezes o Ministério do Trabalho vem, na verdade ele vem para verificar se aquela redução do intervalo reduz a segurança ou não. E o sindicato sempre tiver uma boa participação. Aqui eu não tenho paixões para aqui ou para aquilo. Eu acho que é uma alteração que é razoável, desde que seja realmente pactuado de comum acordo. Comentar alguma coisa, Dora? Eu volto, acho que esse ponto de horas ou não, eu vou contar assim, rapidamente, o meu pensamento era o seguinte: antes você trabalhava 40 horas, 45, tantas horas semanais e você recebia o descanso remunerado. Você trabalhava um pouquinho mais, ganhava 1 hora extra. Aí você tem que ter um descanso. Isso dentro da indústria, isso dentro de um lado de programação, de um trabalhador desse, tem sentido. Se você olhar uma pessoa que trabalha no agronegócio, numa linha de produção, faz todo sentido falar isso. Eu acho que a gente é unânime de dizer isso, das empresas imaginarem desse ponto. Acontece que, como a gente representa uma área de grande prestação de serviço, né, é muito mais dinâmico a prestação de serviço. Hoje ninguém pergunta, você não pode estar atendendo uma pessoa num balcão de uma loja e falar assim: olha, você desculpa, mas agora eu tenho que entrar no meu descanso remunerado, eu não posso porque eu estou fazendo isso. Eu não posso chegar num evento e numa oscilação, uma autoridade chegar atrasada ou não. Então, a realidade na área de prestação de serviço é muito mais flexível, não dá para você ficar olhando um reloginho. E também a gente tem que olhar que as novas profissões, os novos jovens hoje, vão ser muito mais dinâmicos. Eu quero dizer, eles vão trocar de emprego várias vezes. Tá? É natural que a gente está falando hoje na prestação de serviço. Né? Talvez não olhando na indústria, mas numa sociedade mais baseada na prestação de serviço, é diferente. Então, a relação de trabalho vai ter que encontrar essas formas. E outra, aquela hora que você cria o seu próprio emprego, você vai ter seu emprego num lugar, seguindo a regra, mas aquela história que você vai chegar em casa e vai fazer um outro serviço, você vai tocar música à noite em um lugar, ou você vai ser professor no outro, a relação do intervalo e tudo mais vai ter que ser flexível. E eu acho que já foi um avanço para nós, usamos banco de horas e ter compensação, já é um avanço que aconteceu isso aqui e que viabilizou algumas empresas, alguns negócios. Não é que só viabilizou, formalizou, porque a sociedade encontra o seu caminho de fazer, né? As relações acabam buscando caminhos para fazer, mas traz isso para uma transparência, né? Uma coisa assim para assim, não, nós fazemos de uma forma ciente e transparente. Eu acho que isso aí ele está formalizando uma coisa que já estava conquistada, entendeu? Samuel, nós estamos caminhando para o final, mas eu tenho 2 perguntas que eu não posso deixar de te fazer, até contar com a sua conclusão, né, do nosso bate-papo. Uma fala assim: a Justiça do Trabalho é uma jabuticaba? Essa é uma questão que diz, olha, a Justiça do Trabalho só existe no Brasil, daí apelido jabuticaba, né? Nessa reforma, nesse andamento da reforma, você encontra muitas mentiras e muitas meias-verdades e muitas verdades. Uma mentira é essa da jabuticaba, você achar que a Justiça do Trabalho só existe no Brasil. Você vai encontrar na Argentina, você vai encontrar no Chile. No Chile você tem, em primeira instância,
é o juiz do trabalho. Se você recorrer para o tribunal, é o tribunal que cuida de tudo, mas tem salas sociais que cuidam dessas questões. Mas se você tiver com complexo de vira-lata, achar que isso América do Sul não vale nada, vamos dar um exemplo melhor. A Alemanha tem justiça do trabalho, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Na Espanha, por exemplo, você tem as chamadas salas sociais, né? Ou seja, você presta concurso para ser um juiz que você vai fazer penal, família, civil e trabalhista também. Mas mesmo a questão trabalhista, ela não é discutida com qualquer juiz. É discutida com o juiz da sala social. E é interessante que, do jeito que eles fazem lá a carreira, o juiz da sala social não é o juiz iniciante, né? Ou seja, a questão trabalhista não é uma questão de pequena causa, não é uma pequena causa, né? Então, nós temos sim. Então, o que me preocupa, por exemplo, a Justiça do Trabalho do Brasil tem muito mais ações do que nos Estados Unidos. E quem está fazendo essa afirmação, pelo que eu saiba, não é especializado em direito internacional, né? Prefiro não dizer o nome. Mas se você vai ver lá nos Estados Unidos, lá tem a justiça estadual, cada estado tem a sua organização judiciária, alguns processos são cuidados pela federal, outros pela estadual, outros por tribunais administrativos, e obviamente que essa pesquisa é furada. Ou então, outra coisa, outro dia falaram, a Justiça do Trabalho brasileira responde por 98% das ações do mundo inteiro. Quer dizer, está na cara que é um chute. E chutou demais. Você achar que 2% das ações que vai ser distribuído no mundo inteiro, quer dizer, se era para chutar um valor, fixasse lá 54% e tal, aí ficaria assim mais fácil. Mas não, 90% é o problema do... Você fala uma coisa, passa. Você fala outra coisa, passa. Aí você vai aumentando e chega nos 98%. Você já vai chegar no 100%. Né? Então, a Justiça do Trabalho, ela não é uma jabuticaba. Nós vamos encontrar em outros países. Claro, cada país tem a sua organização judiciária. Mas, vejam, por exemplo, outro dia eu vi uma decisão da justiça inglesa dizendo que o motorista do Uber é empregado do Uber. Então, todos estão divulgando, olha que decisão interessante, tal. Se fosse a Justiça do Trabalho brasileira, olha só que absurdo, onde é que já se viu dizer que o motorista do Uber é empregado do Uber? Mas como é inglês, opa, que coisa bonita, né? Então tem muito preconceito. Tem um preconceito contra a Justiça do Trabalho, por exemplo, olha, mas tudo tem que tentar acordo, né? Interessante. O Código de Processo Civil foi alterado recentemente. E ele enfatiza o quê? A conciliação. Então, eles copiam a Justiça do Trabalho quando eles fazem avanço. Quando o trabalho faz, é retrocesso. Então, a tentativa de acordo é uma atividade, sim, exigida faz parte do processo, não só o processo de trabalho, o processo civil também, né? Aliás, o novo Código de Processo Civil criou, inclusive, a figura dos conciliadores, que podem ser conciliadores fora da justiça, né? Quer dizer, e lá é um avanço. Agora, no seu trabalho, quando o juiz pergunta se tem acordo, não, que absurdo. Não, faz parte. E veja, é uma mudança de mentalidade. Nós, da área de direito, fomos preparados para o litígio. Então, advogado bom é o que ganha processo. Juiz bom é o que dá sentença bonita. E eu tenho que ter a consciência que a minha sentença nem sempre vai resolver o problema daquela parte. Então, é melhor que as partes construam um acordo que resolva para os dois, né? Então, mas, de novo, essa jabuticaba, a conciliação, não é dentro do processo, nada demais. E olha, é uma justiça que ela tem tanto o movimento processual quanto a Justiça Federal. A Justiça Federal, ela cuida de ações contra a União. A União como parte autora, ré, tem também as paraestatais, mas eu não vou entrar nessa discussão. Vejam, ninguém fala em acabar com a Justiça do Trabalho, né? Ou então, a Justiça do Trabalho tem que ser extinta porque tem muitos processos. Se você comparar o que julga um ministro do Supremo Tribunal Federal e o que julga um ministro ou juiz da Suprema Corte Americana, a diferença de trabalho é brutal. Você não vai encontrar um juiz da Suprema Corte decidindo se há um roubo de galinha. E às vezes você vê um ministro do Supremo tratando dessa ação. Quer dizer, usando o mesmo raciocínio, como tem muito processo no Supremo, vão acabar com o Supremo.
Ou então, tem muita gente indo para aquele posto de saúde, vamos acabar com o posto de saúde. Esse é um raciocínio um tanto quanto maluco, né? Então, a Justiça do Trabalho tem prestado um grande serviço, quer queira que não, essa discussão da reforma está fazendo que, inclusive, o juiz repense o seu papel na sociedade, o que é muito bom, né? Uma autoanálise é sempre importante, mas é uma justiça que tem feito um bom trabalho, é uma das justiças mais eficientes. Se você comparar o tempo médio com outros ramos do judiciário, a Justiça do Trabalho é uma das mais competentes, que ela é mais eficiente. E mesmo assim, ela não é assim tão eficiente quanto se diz. Porque se você pegar a estatística, ela só consegue, no caso de procedência de ação, a maioria dos processos acaba não localizando bens, né? Então vejam, que absurdo, mas é um grande problema de localização de bens. Eu estava comentando, inclusive, com o Dória antes, o processo tem fase de conhecimento. Se o empregado perder, acaba o processo. Se ele ganhar, tem uma fase de liquidação. O que significa liquidação? Verificar qual é o valor daquela sentença. E a fase posterior, execução. Ou seja, mandar pagar e, se não pagar, vai em cima dos bens do executado. Nós tivemos uma reunião, uma palestra com um juiz americano e fizeram uma pergunta sobre a execução do processo. Ele não entendeu. Aí o intérprete refez a pergunta. Ele não entendeu. Aí mudaram de intérprete. Fez a pergunta, depois com muito custo ele entendeu. Ele falou, escuta, sentença de juiz e a parte não cumpre? Que absurdo é esse? Né? E a gente acha normal a execução. Né? Execução trabalhista, veja só que absurdo, tem uma discussão séria da penhora online, como é que pode ficar? E nós achamos normal. Seria mais ou menos, achamos normal, eu pegar um táxi, fazer a viagem, no final da viagem eu falar, olha, eu não vou te pagar. Você me taca no pau que eu vou te pagar. Se ele for fortão, a justiça será realizada na hora. Né? E na área trabalhista a gente acha normal. Ou seja, por incrível que pareça, nós temos a maior parte das nossas ações correndo para discutir verba rescisória. Ou seja, o empregado trabalhou, a rescisão foi feita e não foi pago. Né? E nesse ponto, a Justiça do Trabalho, quando ela intervém, ela exerce uma função social, sim, de equilíbrio entre as partes. Perfeito. Eu teria mais uma série de perguntas para você aqui, mas nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria a tua consideração final, né? O que a gente pode esperar daqui para frente? Eu saio muito impressionado com o nível das perguntas, o nível das discussões. Eu tenho visto discussões sobre a reforma trabalhista sem objetivo, ou então com objetivo não correto, e eu saio aqui muito impressionado com o nível das perguntas. E especialmente com o público-alvo, que é o pessoal de RH, mais do que nunca você vai ter uma função muito importante nessa fase de transição. Nessa fase de transição, ter a tranquilidade para tocar o barco no meio da tempestade. Não pense você que, por conta da reforma, você vai comandar o navio no marasmo. Não. E daí a importância da capacitação, a importância desse canal e a importância também desse local. Muito obrigado. Ótimo. Dória, suas considerações? Bem, eu tenho que agradecer muito a presença do Samuel aí, a condução do Cristiano. Eu estou dizendo assim, hoje a gente tem que fazer mais cidadania. A gente, acima de tudo, tem que dizer que é brasileiro e a gente quer um futuro melhor para o nosso país. E tenho certeza que esse momento que a gente está fazendo esse evento é um momento ímpar, né? Ao ponto da gente abrir diálogo, discutir. E quando a gente faz um movimento desse assim, vamos fazer uma produção, vamos colocar isso no assunto, isso vai conectando, fazendo uma corrente do bem. Eu esteja com empresários ali, estou na entidade, na associação, estou no sindicato, e discutir isso. Nós precisamos ser mais políticos, não digo partidários, mas políticos, em forma de discutir essas causas que afetam a nossa vida como indivíduo e como empresas. Então, eu acho que essa discussão, eu vejo uma mobilização dos empresários que eles estão
preocupado é que, assim, dê um sinal de mudança de direção para a gente retomar de novo, retomar o Brasil e fazer, talvez, para as próximas gerações aí um ambiente melhor para os nossos filhos e netos. Então, eu acho que a gente está passando um momento muito importante da nossa história e essa reforma trabalhista, ela vai ser boa para o brasileiro, para o empregador, pelo empregado e acho também para o lado da justiça do trabalho, que vem se modernizando e vem tendo discussões, buscando acompanhar essa evolução digital que a gente vive. Então, esse diálogo sempre a gente no dia a dia não tem, mas é importante ter, porque nós queremos uma coisa em acordo, em conjunto, e não uma coisa que assim, foi colocado e faz. Então, talvez a gente está falando isso e você está assistindo já com capítulos à frente de que o que aconteceu ou o que vai acontecer, mas tenho certeza que qualquer coisa que seja o movimento já vai ser positivo. Tá? Bom, perfeito. Quero agradecer, Dorian, Samuel, também pelo seu tempo. Eu sei que a sua agenda é bastante apertada e se dispôs a estar com a gente aqui. Realmente a gente se sente muito honrado com a sua presença. Tá? Desejo boa sorte para você nessa nova mudança aí com a reforma. E para você que está assistindo a gente, agradeço também a tua participação, para quem mandou aí as perguntas, e dizer para você que se você quiser ter o seu programa Papo Digital, procure a gente, manda um e-mail para cá, papodigital@isat.com.br, vamos fazer um programa aí com você. Ou se você tiver algum assunto interessante e queira vir fazer com a gente aqui, vem para cá, você pode ser nosso próximo convidado, tá bom? Grande abraço para vocês, até o próximo.